Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa meditação hoje no capítulo 21 do livro de Josué. Aqueles que ainda não começaram, que estão vendo esse vídeo hoje pela primeira vez, eu quero convidá-los a entrarem lá no canal do YouTube, né, e buscarem as primeiras playlists. Comece lá em Gênesis a estudar a palavra de Deus conosco, e você vai estudando a palavra de Deus, vai conhecendo a vontade do nosso papai, vai moldando a sua vida aos princípios bíblicos, e certamente quando chegar aqui nesse livro de Josué, a tua vida já vai ter sido muito transformada, e o Senhor vai estar recebendo toda a glória através da tua vida. Vamos lá, capítulo 21 do livro de Gênesis. Então os chefes de família dos levitas dirigiram-se à presença dos sacerdotes Eleazar de Josué, filho de Num, e dos chefes da família de todas as tribos de Israel, quando ainda se achavam em Siló, na terra de Canaã, e lhes reivindicaram: o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenou que nos dessem cidades para nela habitarmos, e as suas pastagens para nossos rebanhos. Os filhos de Israel deram então aos levitas de sua herança, segundo a ordem do Senhor, as seguintes cidades em suas porções de terreno próprio para o pasto do gado. A sorte saiu primeiro para os clãs dos coatitas, família por família. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan. E da metade da tribo de Manassés aos descendentes de Gerson foram distribuídas mediante sorteio 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Asser e de Naphtali. E da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os filhos de Merari, segundo seus clãs, tiveram por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades e com suas pastagens, conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e de Simeão, os israelitas designaram nominalmente as cidades que se seguem. Foram outorgadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, porquanto para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor nos montes de Judá. Ora, Arba era antepassado de Anak. Mas os campos e os povoados em torno da cidade, porém, deram-nas em propriedade a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídios, com suas pastagens, bem como Libna, também com suas pastagens. Jatire, as suas pastagens, e Estemoa e suas pastagens, Olom e suas pastagens, Debir e suas pastagens, Aim, Jutá e Betesemes, cada qual os seus campos e pastagens. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba, Anote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades e seus arredores. Quanto aos clãs dos filhos de Coate, os levitas remanescentes entre os coatitas, as cidades que lhe couberam por sorteio foram entregues pela tribo de Efraim. Deram-lhes ainda Siquém, cidade do refúgio para os acusados de homicídio, e Gézer, Bizaim e Beteoron, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Eutec e Gibeton, Aijaton e Gad-Rimon, cada qual dos seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés coube-lhes Taanac e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades, concluindo todas essas 10 cidades e seus campos e pastagens foram entregues aos outros clãs coatitas, os clãs levitas, gersonitas,
ganharam da metade da tribo de Manassés, Golã, com Bassã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Besterá, cada qual dos seus campos e pastagens das suas cidades, da tribo de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute, Enganim, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Asser receberam Misal, Abdon, Eucate, Reob, cada qual dos seus campos e pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes na Galiléia, cidade de refúgio para os suspeitos de homicídio, Amotidor e Cartom, cada qual com seus campos e pastagens, 3 cidades. Total da cidade de Gersonitas, de acordo com seus clãs, 13 cidades e seus arredores. Para os clãs meraritas, o restante dos levitas, coube-lhes por sorte as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joquneã, Cartá, Dimná, Nalau, cada qual com seus campos e pastagens, foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jazá, Quedemote, Mefaate, cada qual dos seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para os perseguidos por terem matado alguém, Maanaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus campos e pastagens, um total de 4 cidades. O total das cidades distribuídas por intermédio de sorteio dos filhos de Merari, segundo seus grupos familiares, da parte restante dos clãs levíticos, foram 12 cidades. O número total da cidade dos levitas, no meio do território dos demais israelitas, foi de 48 cidades com seus arredores. Essas cidades compreendiam as terras da própria cidade e mais seus campos e pastagens ao redor. Assim foi determinado para todas as cidades. Assim, pois, o Senhor deu aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que jurou a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. De todas as promessas do Senhor que o Senhor fez à casa de Israel, nem uma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Queridos, esse capítulo todo trata das cidades da tribo de Levi em relação aos seus filhos, né? Os versículos 1 a 3 são só uma introdução. Os versículos 4 a 6 dão uma visão geral. E os versículos 9 até o 19, eles especificam a herança dos coatitas, dos sacerdotes, né? Dos coatitas sacerdotes, né? Dos versículos 20 até o 26, nós vamos ver a herança dos coatitas que não são sacerdotes. E dos versículos 27 até o 33, até o 33, nós vamos ver a herança dos gersonitas. Dos versículos 34, ou melhor, no versículo 34, dos versículos vamos ver de novo aqui, peraí. Dos versículos 20. Dos versículos, então, 34 até o 40, nós vamos ver a herança dos meraritas, né? E nos versos 41 e 42, nós vamos ver um resumo de tudo. E daí, então, nos 43 até o 45, tem a conclusão da distribuição das terras. O capítulo todo mostra que os levitas ficaram espalhados.
Queridos, esse capítulo, então, ele vai mostrar que os levitas ficaram espalhados por todo o território israelita para incentivar a pureza do culto, né? Combatendo de toda forma a idolatria, né? A ideia de Deus era combater a idolatria. Aí, estrategicamente, ele espalhou os levitas, os sacerdotes, por todos os territórios. E é que a fidelidade de Deus, queridos, ela não depende da fidelidade humana de jeito nenhum. Com certeza não. Com certeza não. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade humana. Se dependesse da fidelidade humana, nós estávamos muito encrencados, né? Com certeza mais ainda. Porque as promessas de Deus, elas não são evasivas, elas são para um propósito e para o plano da salvação de Deus, né? É para o plano de salvação de Deus. Então, todas as promessas feitas por Deus se cumpriram inteirinhas. Nós terminamos ali o capítulo, né? Eu vou ler o último versículo que diz assim: de todas as promessas que o Senhor fez à casa de Israel, nenhuma única promessa falhou, tudo se cumpriu fielmente. O sermão de Moisés, lá em Deuteronômio, lembram? Ele criou uma expectativa no coração dos israelitas que estavam cansados já do deserto, né? No livro de Josué agora, tá a realização do sonho do sonho de Deus, do sonho que Deus, por Moisés, colocou no coração dos israelitas, através de Moisés, né? Através do sermão de Moisés. E então, queridos, esse livro, ele é a conclusão do Pentateuco. Nós lemos Gênesis, Êxodo, Números, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, né? E chegamos em Josué. Então, o Pentateuco terminaria, né, um livro antes de Josué, né? Quando Moisés termina, quando Moisés morre. Mas esse livro é a conclusão do Pentateuco. Nós precisamos compreender isso, né? Que Josué aqui, então, ele encerra o Pentateuco ao mesmo tempo em que ele é também o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas lá em Gênesis. Então, depois de 40 anos de andança pelo deserto, Josué vai descrever o cumprimento das promessas, escrevendo aqui a base de toda a história bíblica. Toda. Esse livro, queridos, de Josué, ele é indispensável para a compreensão real de toda a Bíblia. Josué foi incrível quando ele descreveu os sentimentos com a percepção histórica exata. É incrível. Os cristãos, queridos, realmente precisam estudar, precisam analisar, precisam compreender e obedecer e praticar os ensinos de Josué. Nós estamos chegando no final desse livro já. E Josué nos deu uma lição e ele deixou muito claro que Deus age na história para operar na terra na salvação da humanidade. A desobediência das pessoas não limita a Deus, mas limita a pessoa e as que estão à sua volta a desfrutarem das bênçãos de Deus. E eu gostaria que isso ficasse muito claro, queridos. Sim. Por quê? Porque nós vimos durante toda a trajetória desse povo andando 40 anos no deserto. Deus não desistiu do seu plano e ele nunca desiste. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então, ele não desiste, ele não deixa de operar na terra na salvação da humanidade, né? Só que a gente precisa ver nessa história toda, a gente precisa ver na história desse povo que saiu do Egito e que ficou 40 anos no deserto e que agora recebeu a promessa todinha que foi dada aos pais. De que forma? Os pais não receberam a promessa por quê?
Os pais dessa geração, a geração anterior não recebeu essa promessa. Por quê? Porque, queridos, preste muita atenção nisso. A desobediência das pessoas não imita Deus de forma nenhuma. Mas a desobediência das pessoas limita as pessoas e todas as que estão em volta delas a desfrutarem das bênçãos de Deus. Se você quer desfrutar das bênçãos de Deus, se você quer receber o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, o caminho é a obediência à sua palavra, a obediência aos seus mandamentos e aos seus princípios. Agora, se você não conhece os princípios de Deus, se você não conhece a lei de Deus, se você não conhece a vontade de Deus, como é que você vai obedecer? E é por isso, queridos, que nós temos convidado você para participar desse projeto maravilhoso que o Senhor colocou no nosso coração, que é ler, conhecer a palavra de Deus de uma forma que você nunca viu, inteirinha, de Gênesis até Apocalipse. Então, vem conosco, querida. Se você está começando hoje, vai lá no canal do YouTube, busca as playlists, estão prontinhas lá, tem cada livro, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e Josué. E lembrando você que se você ouvir esses 6 capítulos ao dia, você em 6 meses terá lido a Bíblia todinha. E eu tenho certeza que quanto mais você lê, quanto mais você ouvir, quanto mais você conhecer a vontade de Deus e quanto mais você praticar os ensinos que você vai aprender na palavra de Deus, é claro, mais a sua vida vai ser transformada e você vai ter muitos testemunhos para contar. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém?